É maravilhoso uma coisa que acontece, e assim, eu não sei quantas vezes você teve a oportunidade de ler a Bíblia, mas o livro de Gênesis, talvez, junto com o Evangelho de João, é o livro que eu mais li, assim, disparadamente. Eu não tenho nem ideia de quantas vezes eu li ao longo da minha vida esses dois livros, principalmente da Bíblia. E é maravilhoso quando você recebe uma revelação totalmente nova, algo totalmente novo da parte de Deus. E foi isso que aconteceu essa semana, quando estudávamos o livro de José. A gente tem, durante a semana, algumas reuniões no escritório. O pastor Ricardo, que trabalha comigo em On The Way, o Júnior, que está trabalhando conosco aqui em Casa Brasil, o pastor Ivete. E eu trouxe esse texto e falei assim, gente, escuta isso, né? E dali aconteceu uma coisa tão especial. A gente falou por algum tempo, mais de hora, e maravilhado com o que o Deus tem para fazer em nossas vidas, meus irmãos. E isso é o gracioso da palavra, ela sempre traz coisas novas. E eu creio que a história de José, uma vez mais, vai trazer princípios que vão nos ajudar na nossa caminhada de ser igreja. E por isso esse texto, lá vem o tal sonhador, Gênesis 37, verso 19. Lá vem o tal sonhador. Que o Senhor Jesus nos abençoe na meditação da sua palavra. Essa palavra, esse lá vem o tal sonhador, é no momento em que José está vindo, amando do seu pai, com as suas túnicas coloridas. Ele está se achegando perto dos seus irmãos. Ele tinha recebido uma incumbência do seu pai bem clara: vai lá e vê como seus irmãos estão e volte e me dê um relatório, uma informação. Os seus irmãos estavam já um pouco chateados com José por uma série de questões. Primeiro, porque José, jovenzinho, o irmão mais novo, ele era uma espécie de X9 do papai. Ele contava para o pai as coisas que os irmãos faziam. Mais que isso, José tem alguns sonhos que nem ele mesmo entende. Ele tem algumas revelações de Deus no coração dele que ele vai demorar muito tempo a compreender e entender o que o Senhor queria fazer na vida dele. E essas revelações, este sonho, fez com que José ganhasse a antipatia dos seus irmãos. Quando eles falam, lá vem o tal sonhador, não é aquilo, uau, ali está vendo alguém que é sonhador, que planeja coisas grandes. Não é sobre isso. É um desdém. É, de alguma maneira, zombar. Ali está vindo aquele que se crê grande coisa. Ali está vindo o tal sonhador. E a história de José passa por altos e baixos, e a gente vai tentar acompanhar e lembrar algumas coisas que aconteceram e como isso serve também para nós. E a primeira das coisas que eu quero afirmar, meus irmãos, quando a gente pensa sobre seguir a vida, sobre o próximo ano, sobre a vida da igreja, nós precisamos ter uma visão clara do que Deus quer de nós. E isso é tão importante, ter uma visão clara do que Deus quer de nós. Semana passada, nós tivemos um retiro, nós passamos praticamente 3 dias com a mesa administrativa, com a liderança dessa igreja, reunido, orando, pensando, conversando, tratando. Na sexta-feira a gente ficou até alta madrugada, justamente buscando de Deus o que nós queremos, o que nós sonhamos, o que nós temos entendido que é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E a gente vai buscar um meio de comunicar isso com a igreja no futuro muito próximo. Encontrar um dia para uma assembleia, uma reunião com a liderança, a gente precisa fazer isso, para tratar tudo com os mínimos detalhes. Mas voltando à nossa mensagem, quando eu falo isso de ter uma visão clara, eu quero fazer uma afirmação. Essa mensagem não é sobre sonhos. Essa mensagem não é o que geralmente se faz quando se usa esse texto de José, falando, sabe, sobre os sonhos que o José tem, os sonhos de Deus para a vida dele, sabe? Sobre que você tem que sonhar e, de alguma maneira, colocar no seu coração esse desejo de alcançar alguma coisa. Não é sobre isso. O que nós vamos ver na Bíblia é que todos os sonhos, e estes sonhos que José tem, os 2 sonhos, revelam um propósito de Deus para a vida dele. E eu vou falar uma coisa que talvez vai dar um nó na sua cabeça, e antes que você feche o seu coração, eu preciso que você escute até o final. Deus não sonha. Deus não sonha. Ele é o Deus que conhece todas as coisas. Ele é o Deus que tem todo o poder. E quando eu afirmo que Deus não sonha, eu estou aqui afirmando da maneira com que geralmente a gente entende sonho. Sobre o sonho de ter uma casa,
O sonho de ter um carro, um sonho de um filho, se tornar um médico, se tornar um advogado, de alguma coisa acontecer na minha vida, de eu viver um grande romance, de ter, sabe, uma viagem que seja inesquecível. Estes sonhos e planos do coração, não é sobre isso que está sendo falado. O que a Bíblia nos mostra em todas as pessoas que sonharam é que Deus usou os sonhos para revelar ao coração dessas pessoas o seu propósito. Os sonhos que José teve foram para que Deus revelasse ao coração dele o propósito, o que ele queria fazer na vida de José. E não era, sabe, uma coisa relacionada, como eu disse, aos desejos, à vontade de José. Eu até afirmo uma coisa, meus irmãos: não caia na mentira do inimigo, crendo que Deus tem sonhos materiais para você. Sonhos de comprar uma casa, um carro, essas coisas. Quem tem sonhos materiais, olhando para a vida de José, é Potifar, que é a mulher lá do seu senhor, que quer oferecer para ele prazer, sexo. Quem tem sonhos materiais são esses deste mundo que acreditam que o poder desse mundo vai te fazer feliz. Que se você alcançar tal posição, se você alcançar essa quantidade de finanças, esse caixa corrente na sua conta positivo, vai te feliz. Quem te promete sonhos materiais é o próprio Satanás, que olhou para Jesus e falou assim: eu te dou todos os reinos desse mundo, se prostrado me adorares. Eu te farei famoso, eu te darei reinos em tuas mãos. Não é sobre esse tipo de sonho. Deus dá um sonho, dá um propósito para José. O que Deus revela ao coração de José, e como eu disse, ele vai demorar um tempo para entender, é um propósito daquilo que ele quer fazer. É o mesmo que ele faz com Abraão, quando revela a Abraão que ele será pai de multidões. É o mesmo que ele faz com Davi, quando se derrama o óleo e diz que ele será rei. É o mesmo que Deus tem feito com cada um de nós, quando nos aproximamos da sua palavra. Porque é certo que Deus tem um propósito claro também para a sua vida e para a minha. E é por isso, por não entender esse propósito claro, é que os irmãos de José zombam. Porque o propósito de José não era botar os pais e os irmãos de joelho. Quem se lembra da história, os feixes que se dobram, as duas estrelas que se dobram, não era uma coisa de ser reverenciado e ser colocado acima dos demais, não. O sonho, o propósito de Deus na vida de José, a revelação de Deus na vida de José, é que ele venha ser um grande líder. E a gente vai aprender isso ao longo da história de José. Mas quem é esse menino? José tem 17 anos, nem saiu das fraldas. Como ele pode liderar alguma coisa? Como nós vamos confiar a nossa família a esse menino? E sabe, por isso o ar de zombaria. Quem é esse? Que sonha, que acredita ser alguma coisa. E esse ar de desprezo é exatamente com um mundo que olha a nós, que não entende o propósito de Deus nas nossas vidas. E sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida, meu irmão, e para a minha? É que sejamos verdadeiramente filhos de Deus, que sejamos a imagem e a semelhança de Jesus. Esse é o bom propósito de Deus para a minha vida e para a sua. Se você passou muitos anos perguntando o que é que Deus quer para você, essa é a resposta que a Bíblia me dá. É essa a resposta que a Bíblia dá à sua vida. É que você seja um filho de Deus, que você seja parecido com Jesus. Mas quem é esse? Quem é esse corintiano? Quem é esse que nasceu numa cidade pequenininha? Quem é esse botafoguense? Quem é esse que nem sabe falar direito? Quem é esse que não tem grandes estudos? Quem somos nós? Imigrantes em uma terra distante. Quem somos nós que não temos, talvez, os papéis certos, que não temos, sabe, a possibilidade de viver, muitas vezes, de modo digno nessa terra? E sabe, meus irmãos, Deus usou sonhos para revelar a José a sua vontade. Deus tem revelado a sua palavra para deixar claro uma coisa. Escute bem. Jesus Cristo te amou ao ponto de morrer na cruz pela sua vida. E você é. No momento que você entende essa palavra, você entende como pecador, você é um filho amado de Deus. E Deus cuida de você.
Esse é o propósito de Deus com a sua vida. Só que há algo aqui. Quando olhamos a história de José, é uma história repleta de situações terríveis, tristes, que ninguém deveria passar. Eu creio que a grande maioria já ouviu a história de José muitas vezes, mas alguns highlights, alguns destaques da vida de José são necessários. José é um menino de 17 anos que os seus irmãos o odeiam, ao ponto de lançarem num poço. E a Bíblia diz, não pelas palavras de José, mas mais à frente, quando seus irmãos falam que José, no poço, clama pela vida dele. José é vendido como escravo, e depois que ele trabalha como escravo, ele consegue alcançar uma certa posição, e aí a mulher do seu chefe se apaixona por ele, quer, na verdade, talvez, ter uma relação sexual, não sei nem se havia amor naquilo, mas a verdade é que José não comete nenhum erro novamente, e por conta de uma artimanha, de uma mentira dessa mulher, agora ele vai para a prisão, e na prisão ele passa mais algum tempo, ele ajuda 2 homens, o copeiro e o padeiro, revelando seus sonhos. E o copeiro recebe uma boa notícia, ele ia voltar na presença de Faraó, ele diz assim, lembra de mim, sabe o que acontece? José é esquecido. E é necessário, anos mais tarde, o Faraó ter sonhos para que finalmente José fosse libertado daquela prisão. E a Bíblia nos conta, ao longo dessa história dramática, cheia de tantos fatos, que José ascende à posição mais alta que um homem poderia ascender nos seus dias. Ele é o segundo no comando do maior reino do seu tempo. E é justamente ali que ele precisa enfrentar a maior prova da vida dele. Escute bem, a Bíblia não relata nenhuma blasfêmia ou pecado de José quando seus irmãos o zombavam. Você vê José indo até seus irmãos, mas não há na boca dele uma palavra de contraponto que os seus irmãos estão falando. Você não vê José, quando jogado no poço, falar palavras feias, imundas. Não vê ele, sabe, de alguma maneira proferindo maldições enquanto clama pela sua vida. Você não vê José, sabe, de alguma maneira usando artimanhas e negócios humanos, negociatas, o jeitinho brasileiro, para tentar se salvar a pele quando a mulher de Potifar de alguma maneira o acusa injustamente. Você não vê José usando desses artifícios. Nós não vemos José na prisão, mentindo, ou fazendo algum tipo de tramóia, para que ele pudesse ser libertado. Nós não vemos nada reprovável na história de José. E ele chega à posição real. E ele chega numa posição, meus irmãos, de tanto poder e de tanta nobreza, que todas as pessoas têm que se render à sua vontade. E na vida dele agora ele se sente pleno. Ele tem tudo que qualquer um de nós sonhou. Dinheiro, fama, poder, sabe, ser reconhecido, ser bajulado. Esse é o homem do Egito. É o homem que Deus fala através dele. José chega a um ponto de sucesso e realização que ele tem 2 filhos. E ele vai chamar um de Manassés e o outro de Efraim. E Manassés significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Eu esqueci de todo mundo, esqueci de tudo. E Efraim significa Deus me fez prosperar na terra aonde tenho sofrido. José, novamente, está vivendo tudo de bom. Então, qual é a maior prova de José? Qual é a maior prova, pastor? Foi lançado no poço. O cara foi vendido como escravo. Trabalhou como escravo. Foi preso. Qual é a maior prova? Eu quero afirmar para vocês que não foi nem o poço, a escravidão ou a prisão. A maior prova de José é ser colocado novamente na presença dos seus irmãos e se reconciliar com a sua família. Esta foi a maior prova de José. A gente não vê José chorando em nenhum momento, nenhuma dessas circunstâncias, nenhuma das vergonhas que passou, mas ele chora, e chora amargamente quando ele revê os seus irmãos.
Ora, minha vida já estava muito boa. Eu já tinha esquecido de tudo. Eu já tinha deixado tudo no passado. O que eles fazem agora na minha presença? E só que os irmãos de José chegam diante dele numa situação diferente. José é o governador do Egito, com roupas egípcias, com corte de cabelo egípcio, com poder diante de todos. Eles jamais creriam que o seu irmão chegaria naquela posição. Ele foi vendido como escravo, um menino. Se passaram aqui possivelmente 20 anos, 22 anos, desde o momento em que jogaram ele no poço e agora que eles estão diante dele. Você lembra de alguém há 22 anos atrás que você não viu por muitos anos e se encontra? Quanto mais aqueles homens não foram capazes de reconhecer o seu irmão. E agora, quando José vê eles, é como se voltasse dentro dele toda a raiva, todo o sofrimento, toda a dor que ele já tinha deixado no passado. E a Bíblia diz que ele começa a falar asperamente. Não somente isso, coisas que não vimos na vida de José começam a acontecer. Ele mente, ele faz armações. Geralmente a gente fala boas de José, mas José faz coisas terríveis. Ele cria polêmica, briga entre os seus irmãos, acusações entre eles. Ele chega ao ponto de fazer com que dos seus 10 irmãos que foram lá comprar comida, um fica preso, Simeão. E fala assim, só vou vender comida para vocês de novo se vocês voltarem com o seu irmão menor. E quando a gente vê essas coisas, não parece o mesmo José. E a cartada final das artimanhas de José é que quando o seu irmão vem, o seu irmão menor, ele pega uma taça e esconde no meio das coisas de Benjamim, seu irmão mais novo. A Bíblia, quando conta essa passagem, esse momento, diz que José faz todo um teatro. Ele manda lá os seus oficiais procurarem. Ele sabia que ele tinha escondido a taça na bolsa do seu irmão mais novo. Ele bota os seus 11 irmãos. E como um teatro, como uma encenação, ele sabe o que está passando. Começa a revistar a bolsa de um por um, do maior, até finalmente chegar na bolsa do irmão mais novo. E ali encontra a taça. E sabe qual uma das vergonhas maiores de José? É que quando encontram a taça no poder do seu irmão mais novo, fala assim, essa taça eu uso para fazer as revelações que Deus me dá. Escuta bem o que está acontecendo aqui. José não somente mente, faz artimanhas, mas agora ele consegue usar até aquilo que Deus fez pela vida dele, até o seu dom divino, para agora na sua posição de poder, fazer ele sofrer em tudo o que ele tinha passado até ali. E sabe, meus irmãos, eu de verdade creio que essa é a maior prova que José passou. Porque como se reconciliar com alguém que me feriu tanto? É por isso que comunhão custa tanto. Na verdade, a comunhão custa horrores. É algo extremamente difícil. E foi exatamente por isso que Jesus morreu na cruz. Eu quero repetir isso. A comunhão custa horrores. Seria impossível para nós. E foi exatamente por isso que Jesus morreu na cruz. Para nos ligar novamente com Deus. E nos fazer um, meus irmãos, no sangue de Jesus. Amém? E quando eu penso nisso, eu coloco a minha vida e a sua vida e pergunto, será que eu preciso perguntar se vale a pena perdoar? Será que eu preciso perguntar, sabe, e orar para Deus para que de alguma maneira Ele me dê força? E eu já te dou uma resposta. Jesus fez na cruz. Jesus morreu na cruz para dizer claramente a mim e a você, vale a pena. Sabe por quê, meus irmãos? Tem muitas pessoas tentando viver uma vida de igreja, uma vida relacionada com Deus, viver seus sonhos proféticos de maneira individualista. Tentando viver por conta própria, sem na comunhão. E eu digo para vocês, é impossível.
Porque Jesus, ao falar sobre a igreja, na sua oração, nos seus últimos momentos, ele diz assim: eles saberão que eu sou real. Eles saberão, meu Pai amado, está lá em João 17, que é real a tua palavra, porque verão que somos um, que estamos unidos. E sabe de algo? Quando José tem plena consciência do propósito dele, quando ele começa a entender tudo que passou na vida dele, até ele chegar naquele lugar, ele percebe que até mesmo as coisas ruins, até as coisas extremamente ruins que ele passou, foram parte do propósito de Deus. Foram parte do caminho que Deus escolheu para abençoar a vida de todas aquelas pessoas. É interessante que os irmãos começam a dizer assim: a gente não pode deixar o nosso irmão preso, nosso pai vai morrer. E quando os irmãos começam a tentar salvar a vida do irmão mais novo, a Bíblia nos conta esse momento. Ele fala assim que José dá um grito: saiam todos. Ele já não pode resistir. Há uma coisa tão poderosa, porque ele compreende o propósito no coração dele. E ele chora, ele diz: eu sou José. Eles não tinham se dado conta até aquele momento. Ele chora, ele se derrama. A Bíblia diz que ele começa, sabe, de alguma maneira até agradecer os seus irmãos. Porque se não fosse tudo isso passar, eu não estaria aqui. O sonho de Faraó é que haveriam 7 anos de profunda escassez depois de 7 anos de fartura. O trabalho de José é alimentar o mundo. Ele entende que se não fosse todas as lutas, todos os problemas, ter sido lançado no poço, ter sido empurrado naquele lugar, Deus não tinha cumprido tudo o que fez na vida dele. E aqui, meus irmãos, há algo lindo. Porque ele começa a abraçar e pedir perdão e perdoar e chorar. Novamente, custa horrores. Porque a obra de Satanás é tentar nos separar todos os tempos. Mas somente quando nós chegamos a esse ponto de entendimento das coisas de Deus, é que somos capazes de viver uma vida sem rancores, sem mágoas. É somente aqui, nesse momento, que somos verdadeiramente livres. José não era livre porque estava na posição real. José foi verdadeiramente livre quando, agora que os seus irmãos estão prostrados diante dele, isso já não tem nenhum valor. Isso já não tem nenhum valor. José não está orgulhoso de estar ali. O que faz sentido para José, tão somente faz sentido, é que ele possa estar novamente com a sua família. Eu tenho visto pessoas que passam anos incapazes de perdoar as suas mães, os seus pais, os seus irmãos. Que coisa maravilhosa quando somos verdadeiramente livres. E se essa foi a maior prova de José, meus irmãos, também tem sido a maior prova nossa. Tem sido a nossa maior prova. Porque se nós conseguirmos vencer isso, a gente vai ser então capaz de ser igreja, cumprindo o propósito pleno que Deus tem para as nossas vidas. Se a maior prova da vida é essa, e José vence essa prova, ele pode cumprir plenamente o propósito de Deus, e esse propósito era ser uma bênção para o mundo inteiro. Só que acontece aqui algo que foi exatamente a palavra de revelação que fez com que a nossa mente é que após José receber aquele sonho, aquela revelação do propósito de Deus para a vida dele, após ele entender a vontade do Deus eterno para a vida dele, ele se transforma em um revelador de propósito de Deus para a vida de outras pessoas. Eu quero repetir essa frase. Vou ler exatamente como eu escrevi aqui. Após José receber a revelação do propósito de Deus para a vida dele, ele vai se transformar em um revelador do propósito de Deus para a vida de outras pessoas.
Isso é muito grandioso. Deixa eu explicar como isso funciona. José recebeu uma palavra do Deus eterno. Algo muito maior do que ele podia imaginar. E no momento que ele se enche de Deus, ele passa a ser alguém que revela a boa vontade para a vida de outros. Isso é tão importante, meus irmãos, que a Bíblia relata para nós que José não tem mais nenhum sonho. José só tem aqueles 2 sonhos do início. Ele revela outros 2 sonhos na prisão. E ele consegue revelar o sonho de Faraó e até dar instruções. Mas José não tem mais nenhum outro sonho. José não tem mais nenhum outro êxtase, nenhuma outra grande revelação, não. É uma palavra, é uma revelação, é uma certeza do que Deus falou para a vida dele e bastou. É isso para toda a vida. Apenas uma palavra de Deus, quando ela entra no coração humano, ela é capaz de nos transformar para a vida inteira. E pode vir lutas, e pode vir provas, e pode vir dificuldades, e pode vir medos, e pode vir o inferno se levantando contra nós. Quando compreendemos que somos esse filho amado de Deus, isso nos basta. E que tristes são aqueles que ficam procurando profetas toda semana. E que tristes são aqueles que não conseguem se contentar e achar alegria na grande salvação que Cristo realizou na cruz. Que tristes são aqueles que se afastam da boa e agradável vontade de Deus, ainda na busca de coisas que a traça e a ferrugem corroem, que não consegue se render à vontade de Deus, buscando seus próprios prazeres. José recebe luz e passa a ser luz. E o que Deus quer fazer na minha vida e na sua, meu irmão, é que você seja a luz de Cristo, porque o Senhor já iluminou o seu coração. Em um mundo de trevas, em um mundo perdido, em um mundo sem esperança, você tem nos seus lábios a palavra de esperança. Você tem na sua vida o brilho que é capaz de transformar o coração humano e trazer esperança àqueles que estão perdidos. Ele já não precisa mais de revelação. Ele já sabe o que Deus quer da vida dele. E sabe, meus irmãos, você também recebeu uma palavra de Deus na sua vida. E agora é você que deve dar essa palavra a outros. Eu, quando iniciei a pensar sobre essa mensagem, as 2 palavras que veio ao meu coração foi sobre fé e coragem. Fé e coragem. Porque há tantos que estão perdidos e afastados da vida plena. Tantos que estão afastados da vida e abundância que temos em Jesus. E por isso necessitamos de fé e coragem. Fé para crer. Coragem para fazer. Fé para crer e coragem para fazer. Porque a tentação nossa é começar a acreditar que precisamos de ter todas as condições favoráveis para fazer isso. Mas José foi empurrado no poço. José foi empurrado na vida dele diversas vezes para que Deus realizasse o propósito dele. Ele foi empurrado no poço. Ele foi empurrado na escravidão. Ele foi empurrado na mentira da mulher de Potifar. Ele foi empurrado tantas vezes, para que de alguma maneira ele pudesse continuar se conectando com o propósito. Eu digo uma coisa a vocês, meus irmãos. Sinta que Deus nos empurra nessa vida. Que Deus usa as situações, até das mais difíceis, para fazer grandes coisas em nós e através de nós. Fazer grandes coisas em nós e através de nós. José tem uma disposição para trabalhar. Ele tinha uma certeza do que Deus tinha falado. E o sonho de José, a revelação de Deus que José seria líder, ele o faz em toda a sua vida. Mesmo na posição de escravo ou como preso, como um imigrante que está longe da terra dele, é forçado a fazer trabalho longe da sua terra, ele trabalha duro e faz tudo com excelência. Sabe o que é interessante disso? Sabe o que é poderoso disso? É que não uma só vez, várias vezes as pessoas falam assim acerca de José: e Deus estava com
e vemos que Deus é contigo. Escute, meu irmão, minha irmã, eu sei que temos trabalhos aqui que nos doem a alma. Eu sei que quando pensamos na vida que levávamos e as coisas que às vezes fazemos para sobreviver, pode ferir o seu coração, mas escute bem. Não há lugar, não há posição nesse mundo, não há serviço mais duro em que você não possa glorificar a Deus com o que você faz. E é por isso que precisamos ter coragem. A coragem de desbravar novos caminhos, a coragem de seguir adiante. Porque a gente está num mundo que desiste rápido demais. As pessoas estão jogando a toalha. Jogando a toalha dos casamentos, jogando a toalha e desistindo das amizades, jogando a toalha e desistindo da igreja. Quantas pessoas ao longo da vida vão passar por 30 diferentes comunidades e vão continuar buscando e nunca encontrar, sabe por quê? Porque desistem. E a razão é porque elas não entenderam ainda o propósito claro de Deus na vida delas. Meus irmãos, o que eu sonho e desejo para que Casa Brasil entenda qual é o nosso propósito. Qual é o sonho que Deus deu ao nosso coração de ser igreja. Eu queria que passasse o próximo slide, por favor. Nós vamos usar essa frase. Por favor, se puder passar o próximo slide. Quando eles colocam ali: depois desses 3 anos repetir diversas vezes, adorando a Deus na língua do nosso coração, a gente pensou, me ajuda, por favor, botar o próximo slide. Na verdade, era outro. Mas isso pode deixar também. Deixa eu ler esse primeiro. Ser uma igreja que proclama o evangelho da salvação em Jesus Cristo, amando e servindo ao próximo. Mas eu queria a missão. Se puder colocar a missão ali, se não colocar, eu leio para vocês. A gente escreveu assim: ser uma família de fé, servindo a comunidade brasileira através do ensino e pregação da palavra de Deus, na comunhão dos irmãos, adorando a Jesus na língua do nosso coração. E quando nós terminamos de escrever isso, havia uma alegria no coração de todos que estavam ao redor. Porque esse é o sonho que Deus tem dado para nós desde o início. Porque eu estava cansado de andar sozinho e eu queria uma família de fé. Mas eu não queria simplesmente ter amigos ao meu redor. Eu quero ser alguém que glorifica, que adora o nome de Deus. Que a gente possa servir, meus irmãos. É isso que Deus quer de nós. Missões, evangelização, oração, adoração, cuidado, libertação. Porque o Deus que nos chamou é fiel e poderoso para cumprir todas essas coisas em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Que verdadeiramente a gente tenha essa fé e coragem. Fé e coragem de crer que foi o Deus que nos chamou. Que Ele nos abençoou para sermos abençoados. E escute bem, você já foi abençoado por Jesus. Que Deus iluminou o seu coração para que você seja luz em um mundo de trevas. Que o Senhor Jesus nos ajude. Feche seus olhos. Quero orar por você nessa noite. A gente perde tempo demais nas nossas vidas, meus irmãos. Feche seus olhos. Tentando encontrar o nosso propósito. Tentando encontrar uma razão por viver. E quanto sofrimento há, enquanto resistimos à boa palavra de Deus. E quanto sofrimento há quando nós não descansamos nos cuidados do Senhor. E quanto medo há sobre o amanhã quando a nossa vida se vive em busca de sonhos humanos. Construindo castelos de areia que o vento é capaz de derrubar, que as ondas do mar vêm e também levam. Meu irmão, minha irmã, a palavra dessa noite é uma palavra de vida e abundância.
a qual o Senhor quer te tirar de um lugar de inatividade, um lugar infrutífero, e Deus quer produzir bons frutos através da sua vida. E pode parecer duro isso ao ouvir, mas de fato custa horrores obedecer à boa vontade de Deus. E essa é uma noite para isso, para se render diante da graça do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. É uma noite de dizer: Senhor, usa-me. Senhor, dá-me a fé e a coragem, que eu não venha parar diante dos desafios. Eu sei que muitos aqui possam estar talvez se sentindo ainda no poço, encurralado, aprisionado. Mas escute bem, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Permaneça de olhos fechados, escute bem no seu coração. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Você não está só. E mesmo as lutas mais duras que você esteja enfrentando, todas elas já são usadas para a glória do Senhor. E o testemunho dos seus lábios e o testemunho da sua vida é para brilhar Jesus. Portanto, nessa noite eu quero fazer uma oração por toda a igreja, mas em especial por aqueles que querem assumir esse compromisso diante de Deus de uma maneira especial. Não é uma chamada para conversão, porque eu sei que muitos aqui já entregaram sua vida a Jesus. E se você ainda deseja fazer isso nessa noite, venha. Nós vamos orar por você. Mas eu quero chamar de um modo específico pessoas que querem dizer assim para o Senhor: Senhor, cumpre em mim o seu propósito. Dá-me a força e a coragem para enfrentar os desafios que eu tenho na minha vida nesse momento. Se alguém deseja receber uma palavra de Deus, uma oração especial nessa noite, coloque-se de pé. Se você se sente fraco, se você se sente angustiado, se você sente que ainda não descobriu ou não tem certeza sobre o que Deus quer com a sua vida, é sobre isso que nós estamos falando. Eu quero orar por você. Quero orar para que o Santo Espírito de Deus cumpra esse bom propósito na sua vida. Eu vou orar nesta hora. E durante a oração, se você ainda deseja, você também pode colocar-se de pé. Pai amado, eis aqui os teus filhos, Senhor. Ó Deus Santo e amado, estamos às portas, ó Deus, de um novo ano, ó Deus. E a oportunidade, Senhor, de recomeçar, ó Deus, de repensar a vida, ó Deus. De reestruturar, ó Deus, as nossas prioridades. E por isso, nessa hora, Senhor Jesus, faça de nós, ó Deus, faça realmente em nós, ó Deus, o teu bom propósito, ó Deus, o teu querer, ó Deus. Eis aqui os teus filhos, Senhor. Quantos de nós, ó Deus, às vezes andamos a vida inteira angustiados, ó Deus, inquietos, Senhor, resistentes, ó Deus, à tua palavra, ó Deus. Eu te peço nessa hora, Senhor, que toda barreira, ó Deus, que todo impedimento, Senhor, que toda obra, ó Deus, do inimigo, Deus, caia por terra em nome de Jesus, ó Deus. Ó Deus, quebranta o nosso coração ao ponto, ó Deus, Senhor, que não venhamos mais ser resistentes, ó Deus, de fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer, ó Deus. Mais que isso, ó Deus, levanta os teus filhos em fé, ó Deus. Levanta essa igreja em fé, ó Deus, para que ela seja realmente proclamadora, ó Deus, da graça, da verdade ao mundo, ó Deus. Que seja, ó Deus, o teu bom propósito na vida dessa igreja, ó Deus, cumprido e estabelecido, ó Deus. A fim, ó Deus, que muitos, ó Deus, venham, ó Pai, conhecer a salvação que há em teu nome, ó Pai. Para que, ó Deus, vidas carentes sejam abençoadas e transformadas, ó Deus. Para que grandes coisas, ó Deus, sejam feitas em nós e através de nós, ó Deus. Que os nossos pés, ó Deus, possam pisar, ó Deus, em lugares longínquos, ó Deus, para proclamar a tua verdade, ó Deus. E mesmo se os nossos pés não puderem, ó Deus, que seja, ó Deus, a nossa oferta, que seja, ó Deus, a nossa oração, que seja, ó Deus, o nosso apoio, ó Deus, a fazer com que mais e mais pessoas, ó Deus, saibam que o Senhor Jesus é real, ó Deus.
E que todas as lutas e provações que passamos nessa vida, ó Deus, que todas as angústias, as incertezas, ó Deus, continuaram, ó Deus, e continuam servindo, ó Deus, para que venhamos relembrar que o Senhor é um Deus fiel e que nunca nos deixou só, Pai. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado pela Tua igreja, Deus. Derrama a Tua bênção sobre cada um de nós. Ó Deus, eu clamo a Ti. Renova em nossos corações a alegria da Tua salvação. E essas coisas oramos. No nome santo e precioso de Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar.